Congregação amada do Senhor, hoje vamos falar algo sobre, algo que aparece nas Escrituras Sagradas, aparece na Bíblia. O que temos na Bíblia? Temos coisas encobertas e coisas reveladas. Qual seria a diferença entre as coisas ocultas e as coisas reveladas? Bom, podemos dizer que as ocultas pertencem a Deus e as reveladas pertencem ao homem. Vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e ver o que a Bíblia nos mostra sobre o que é mistério e o que é revelado. Bom, como sempre, né, a gente vai falar do dicionário. O que é uma coisa encoberta, escondida? É algo que é secreto, que é escondido, encoberto, oculto, misterioso. Normalmente essas coisas, ela exerce um certo fascínio sobre o homem. Parece que é alguma coisa mais elevada, né? Ao longo da história humana sempre temos as sociedades secretas, aqueles segredos que você vai para o túmulo, mas não pode revelar. E a outra coisa que a gente vai tratar é aquilo que é revelado. O que é revelado? É aquilo que foi manifesto, que foi mostrado, que foi descoberto, que foi declarado, que foi denunciado. Então, muitas vezes, esse conceito de coisa assim, isso aí já é mostrado, isso aí todo mundo sabe, isso é fácil, é simples, muitas vezes é desvalorizado. Mas a gente vai caminhar pela palavra e vamos, né, saber um pouquinho mais sobre, né, o que é encoberto, o que é revelado, quais as características, o que isso vai ter a ver com nossa vida, com o nosso dia a dia. Então, por que eu acho, né, importante isso e eu estou fazendo, né, esse vídeo aqui sobre esse assunto? É porque é importante saber que há coisas encobertas e coisas reveladas, que há coisas que pertencem a Deus e coisas que pertencem ao homem. Então, existe uma linha fina entre os mistérios que pertencem a Deus e aquelas coisas que Deus deu a revelar para nós. Ele mesmo quer nos revelar. Então, essa dicotomia que a gente pensa que o mistério é elevado, que o mistério é algo legal, não é bem assim na palavra. Tem alguns mistérios, existe uma alçada, né, que pertence a Deus e outra que pertence ao homem. Mas o Senhor veio, né, em todo o seu plano revelado na Bíblia, mostra a intenção de conviver, de relacionar com o homem. Então, Deus mesmo tem prazer de mostrar a nós aquilo que vai ser bom para nós. E por que eu acho que isso é importante, né? É porque compreendermos que as coisas encobertas diz respeito a estes mistérios de Deus e que Ele ainda não disponibilizou para nós, então que há uma linha fina, né? Há coisas que pertencem a Ele e coisas que pertencem a nós. Então, Ele mesmo quer revelar, Ele disponibiliza para nós, Ele mesmo quer que nós compreendamos. A gente vai ter que ter um grau de aceitação, um grau assim que não é aceitação pura e simples, que é humildade, para aprender o máximo que Deus preparou para nós através da palavra. Olha, antes de começar a falar o que a Bíblia fala, de trazer os versículos, eu gostaria de falar de uma parábola. É uma parábola judaica sobre o encoberto e o revelado. Então, eu vou ler para vocês. Havia um sábio ancião em uma pequena aldeia judaica, conhecido por sua profunda compreensão da vida e da fé. Um dia, um jovem ávido por conhecimento se aproximou dele e perguntou: Rabino,
Por que algumas coisas são mantidas em segredo, enquanto outras são reveladas? O ancião sorriu assim, com aquela sabedoria, e convidou o jovem a acompanhá-lo até a margem de um rio sereno que tinha próximo. Lá o ancião pegou uma jarra vazia e encheu com a água do rio. O jovem, confuso, perguntou: "O que isso tem a ver com minha pergunta, Rabino?" O ancião respondeu: "Observe a jarra de água que eu segurei em minhas mãos. O rio está repleto de água, assim como o conhecimento está repleto de segredos. A água dentro da jarra é como o conhecimento revelado, o que é acessível e claro para todos. Mas como você pode ver, a jarra só pode conter uma quantidade limitada de água, enquanto o rio é vasto e profundo." O jovem começou a entender a analogia, mas o ancião continuou: "Assim como a jarra só pode conter uma fração do rio, nosso entendimento humano é limitado. Portanto, Deus, em sua sabedoria infinita, compartilha conosco o conhecimento que podemos compreender e lidar. Algumas coisas são reveladas, pois são essenciais para a nossa jornada espiritual e moral. Outras permanecem ocultas, reservadas para a sabedoria divina, pois são profundas demais para serem contidas em nossa jarra finita." O jovem refletiu sobre a lição e agradeceu ao ancião por sua sabedoria. À medida que os anos se passavam, o jovem continuou a buscar conhecimento e compreensão, mantendo em mente a lição do ancião sobre as coisas reveladas e ocultas. Ele aprendeu a apreciar tanto o que estava dentro da jarra, quanto o que fluía no vasto rio do mistério divino. E isso guiou em sua jornada espiritual ao longo da vida. Então, o que a gente pode dizer? Quando eu lá no comecinho falei que algumas pessoas são fascinadas pelo mistério e tudo, e não compreendem. Eu achei assim muito legal essa imagem, que a jarra contém uma parte do rio, ela não contém todo o rio. Mas o que tem na água, a água é a mesma que está na jarra e que está no rio. Então, algumas coisas ainda não cabem na jarra, que é o tanto que a gente consegue compreender. Mas Deus não faz acepção de pessoas para dizer que uma é especial, uma tem acesso a esses segredos e outra não tem. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos sejam alcançados. Ele quer que todos compreendam a palavra de Deus. Então, eu vou agora citar alguns versículos. Em Deuteronômio 29 está escrito assim: "As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei." Então, o Deuteronômio é o 5º livro, da Bíblia. Então, ainda a gente está no tempo de Moisés, ainda não houve a revelação de Cristo, como aquele que estenderia a toda a terra o plano de redenção de Deus. Ainda estamos debaixo da lei, das regras, é um processo. A Bíblia é mais dialética do que você possa imaginar. Então, ela vai ali ensinando, ao homem, através do exemplo, da prática, da narrativa, da vivência. Então, ele está falando, olha, tem coisas que pertencem a Deus e as que pertencem a nós são as reveladas. Olha que interessante, a nós e nossos filhos. A gente sabe que o conhecimento é cumulativo. Antigamente a gente fala, que as crianças nasciam nem abriam o olho. Hoje está arriscado a criança nascer e já ir falando. Então, assim,
Uma criança de 2 anos hoje é incomparável com uma criança de 2 anos antigamente. Então, o conhecimento é cumulativo, pertence a nós e aos nossos filhos. Então, Deus, a gente vê com nossos olhos que Deus está cumprindo essa palavra, que as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos. A gente está numa trajetória na Terra há bons milhares de anos. Então, a gente vai aprendendo isso. Há uma transferência, né, de conhecimento enquanto ser humano. E agora, olha só o que está em Mateus 10:6. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Uai, mas parece que está em contradição com a palavra de Deuteronômio? Não, porque o contexto aqui é o Senhor revelando aquilo para o homem. O que o homem precisar, Deus vai revelar. Olha só, está muito claro, não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Porque Deus sabe exatamente de que você precisa, qual é o propósito da sua vida. Então, Ele vai te dar a compreensão que você precisa saber. Mas Ele não instala em você a compreensão. Você vai buscar. Você vai querer conhecer quem é Jesus. O que é que a Bíblia diz a respeito dele. E olha, um outro verso que eu trouxe aqui no meio, dessas coisas que as encobertas pertencem a Deus e as reveladas para o homem, que muitas coisas já foram reveladas ao longo da história. Olha só o que está escrito em 1 Crônicas 12:32. Está escrito assim: e dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Aqui está falando do reinado de Davi, que ele tinha esses 200 chefes, que eram destros nas ciências do tempo, porque Davi nunca perdeu uma guerra. Então, havia esses conselheiros, esses chefes, eles eram destros, destro é, né, da direita, eles eram sábios em discernir os tempos, em saber o que Israel devia fazer, e todos irmãos seguiam as suas ordens. Então, esse conhecimento foi sendo revelado para a vida de dia a dia, para a vida prática. Aqui, Davi estava em guerra e ele tinha as pessoas que o aconselhavam, que eram sábios, que sabiam o que devia fazer, e Davi nunca perdeu. Então, esse conhecimento é do próprio interesse de Deus repassar a nós. E aí, eu vou fazer uma conexão. Então, eu disse, o encoberto pertence a Deus, o revelado pertence a nós. Mas como é que eu tenho acesso a esse conhecimento? Como é que eu vou buscar essa revelação? Como é que eu vou saber isso? Aí vamos lá, olha só, quando eu digo que a Bíblia é maravilhosa, que o plano de Deus está revelado em toda ela, vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 30, verso 11 a 14. Diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizer quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Nem tampouco está além do mar para dizeres quem poderá por nós passar para além do mar para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Olha, está lá em Deuteronômio 30, falando que a palavra não está longe, ela está perto de nós. E aí, Romanos 10:8, confirma isso. Olha que coisa maravilhosa. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, como que você vai ter acesso a essas coisas reveladas? Você terá acesso através
de conhecer a palavra de Deus, de crer nela e saber que ela está perto de ti, na tua boca, está no teu coração, porque fala, se no teu coração creres e com tua boca confessares, será salvo, vai receber a promessa de Deus, você vai iniciar uma nova vida, vai iniciar a vida eterna. A vida eterna qual é? A própria Bíblia explica, é que conheço a ti, Jesus, como o único Senhor e Salvador. Essa é a vida eterna que começa no dia que você recebe Jesus e não tem fim mais. Então, o acesso também já foi preparado para nós recebermos estas revelações de Deus. Então, a palavra não está longe na tua boca. E, especialmente nós brasileiros, nós podemos dizer que nós não temos dificuldade alguma. Porque a Bíblia você pode comprar quantas quiser, não é proibido. Há lugares que você não pode ter uma Bíblia. No Brasil, você pode escolher qual versão você quiser, quantas você quiser. Então, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, o acesso é através de receber Jesus como Senhor e Salvador. E aí o que acontece? Jesus, qual é a obra dele? Ele era o único que não teve pecado. Então, ele morreu no nosso lugar pelo meu pecado, porque um dia eu falei, não quero saber desse Jesus, não. Então, a gente às vezes quer transferir lá para aquela história, achar que é uma história fictícia, a de Adão e Eva, mas é essa história que é cada um de nós. Um dia eu falei, eu não quero saber desse Jesus. Então, é cada um de nós, desculpa, que um dia falou que não quer saber. Mas essa palavra, o que Jesus está falando para você hoje, a palavra está próximo de ti, está na tua boca. Essa é a palavra da fé que pregamos. Abra o seu coração e receba Jesus. Olha, então, eu falei do plano, né, que está na tua boca, está em Jesus. Mas olha, não foi oculta às outras pessoas, às outras situações. Então, Deus sempre se revelou. Eu trouxe 2 exemplos aqui, só para não ficar parecendo que só em Jesus que há revelação, não, também. Olha só, em 1 Samuel 9,15 está escrito, porque o Senhor revelara isso aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse. Então, Deus revelou a Samuel sobre quem seria o rei, o primeiro rei de Israel era Saul, e Deus revelou isso a Samuel. É algo sobrenatural. Em Daniel 2,19, você sabe a história de Daniel na cova dos leões. E eu só peguei o verso que diz, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu e revelou qual era o sonho de Nabucodonosor, aquela grande estátua. Então Deus revelou. Então é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então as coisas reveladas, Deus tem liberado ao longo da história. Desde que o homem é homem, Deus tem revelado. Então, aí eu separei 2 versos que está lá no Novo Testamento. Está lá em Mateus 16:17, que diz assim, e Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, Deus revela. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E em Lucas 2,26 está escrito, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, o Senhor revela a sua palavra, revela os seus segredos. Nós só temos que aceitar, segurar a jarra com parte do conhecimento, porque a gente não é Deus, por mais que a gente queira ser, não vai ser nunca. Então, o tanto que couber na sua jarra, receba, porque é revelação que vem direto do trono. A água é a mesma que está no rio e que está no seu jarro. Então, o Senhor quer te revelar, Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância.
Então vamos pegar a nossa jarrinha d'água e buscar a revelação de Deus e viver com ela e aprender e ser feliz como o Senhor quer que a gente seja. Agora vem a pergunta, né? Quem é que nos revela? Já está mais ou menos implícito, mas tem um versículo explícito. Eu vou ler para vocês a carta que Paulo escreveu aos Efésios, no verso 3, 4 e 5. Como me foi este mistério revelado, manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando lestes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. É Paulo falando que ele recebeu revelação do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Então, quem é que revela? O Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus morreu no meu lugar, subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para nos revelar a palavra que está perto de ti, na nossa boca. Por que fala na nossa boca? É porque é necessário que a gente confesse que Jesus é o Senhor e a gente o receba e o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Bom, hoje eu já vou caminhando para a conclusão. Então eu vou repetir aqui o Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, nossos filhos, para sempre, para que consigamos cumprir todas as palavras dessa lei. E a gente só cumpre em Jesus, através do Espírito Santo. E lá em Mateus 26 também fala, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber. Segundo a presciência e a sabedoria de Deus, ele vai mostrar para nós. E eu vou selecionar aqui, mas a gente já falou desses 2 versículos fundamentais, que vai falar do que é encoberto, do que é revelado. Vai falar que nós vimos que Deus revela, e agora revela como? Pelo Espírito Santo. Então, Efésios 3, 5. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, e é a cada um de nós. Então, gente, não tenhamos medo dos mistérios, que alguns têm medo de não entender. Não sejamos atraídos, né, como se fosse algo assim extraordinário, que só pessoas elevadas têm acesso. Não é. O Senhor, ele quer revelar a sua vida. Ele quer revelar a sabedoria dele para nós, para que tenhamos uma vida em abundância. E é vida aqui na terra, para que a gente saiba, como aqueles filhos de Sacar, que sabiam o que fazer. Se a gente buscar a palavra de Deus com essa inteireza de coração, buscando a revelação, nós vamos saber tomar qualquer decisão aqui na terra, porque não precisamos de nada além da palavra de Deus para que a gente se conduza com sabedoria aqui nessa terra. Então, Jesus é suficiente, a palavra dele é suficiente, ela revelada a nós vai nos dar o procedimento, o que fazer em cada detalhe da nossa vida. Então, gente, eu queria, né, como a gente costuma fazer, né, repita após mim. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar vivo. Reconheço que há limites ao que eu devo, ao meu conhecimento e o conhecimento de Deus. Existem mistérios que pertencem ao Senhor. Ele nos revela coisas extraordinárias. Estou procurando conhecer a palavra de Deus debaixo da revelação do Espírito Santo de Deus. Este é o meu ajudador e me fará lembrar de tudo quanto ele tem dito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por todo o suprimento que ele preparou para mim e para você.
Obrigado pelo Espírito Santo de Deus que em mim habita. Eu abro mão do falso fascínio de mistérios ocultos que não pertencem a Deus e me dedicarei à comunhão com o Espírito Santo, que me revelará tudo o que eu preciso saber. No nome santo de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa tocar seu coração neste momento e te trazer convicção de que você precisa, que você queria pegar o rio inteiro, mas para a sua vida, de repente, um jarro com a água da vida te é suficiente. Aceite esse jarro da revelação da sabedoria de Deus. E eu quero orar agora. Senhor meu Deus, eu oro para que cada um venha receber Jesus Cristo como seu amigo. Eu oro para que cada um reconheça que o Senhor ama a cada um e veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor meu Deus, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o coração de cada um que me ouve. Pelo poder do Espírito Santo e a paz de Cristo inunde o seu ser. Eu confio no Espírito Santo de Deus que veio morar em mim depois que Jesus subiu ao céu. É Ele que é meu ajudador e eu prosseguirei até aquele dia em que me encontrarei com Jesus e terei alegria sem igual ao contemplá-lo. Deus abençoe cada um de vocês e tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Então a palavra está perto de ti, na tua boca. E receba da revelação do Senhor, através do Espírito Santo de Deus. E, se possível, compartilhe essa palavra, divulgue. Quem sabe alguém pode precisar dela nesse exato momento. Olha, Deus está com os braços abertos para te receber. Basta você dizer sim, eu quero. Então, no nome santo de Jesus, que tenham todos uma excelente semana. Amém.